Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carros em Foco. E hoje nós vamos continuar. Tava difícil, gente. Os estudos de mecânica dos fluidos até chegar em aerodinâmica. Cafezinho ruim, como sempre, né? Porque para fazer o mal eu como até sal. Mas antes de começar a tortura, meu nome é Anderson, eu sou engenheiro mecânico graduado na Universidade Federal do Ceará. Depois fiz um mestrado em engenharia automotiva na Universidade de Modena. E hoje estou no doutorado de pesquisa na Universidade de Brecha. Estou aqui me divertindo. Certo? Estudar é divertido. Doutorados são divertidos. Só que não. Vambora! Bom, pera, deixa eu dar uma olhada aqui no volume. Como é que tá o volume? Pronto. Essa música é legal, cara. Faltava só uma ipiocazinha. E aqueles copinhos de vidro. Ok, hoje a gente vai para forças superficiais. E vamos lá, né? Surface Forces. Ok, forças superficiais, a gente vai partir de dois pontos, certo? Do teorema de Gauss. E desta equação aqui. 2.14, 3.14. TI, certo? Que é o tetraedro de Cauchy, certo? Ok, a gente parte dessas duas equações para obter as forças superficiais. Certo. E essas forças ela tem a seguinte forma. Elas são dadas por forças superficiais. Eu tenho um Ezinho aqui sobrescrito, setinha vetorial, integral superficial de t ds, integral, mais não, igual não, mais, assim, essa integral superficial. Tô meio desatento. Ok. Não é mais não, é igual mesmo. Olha, tô desatento hoje. Isso pode ser igual a de t vezes o vetor n e ds, certo? E aí nós temos um termo importante. Isso aqui pode ser igual a, aqui já é volume, eu tenho o divergente de t dv, certo?
Assim, é só deixar aqui claro de que é. Beleza. Aí a gente tem um termo importante aqui. A gente não tem o divergente? Certo? The divergence, né? A divergência de um vetor de um tensor é um vetor. O que está sendo aplicado aqui é a divergência de um tensor. Logo, isso aqui vai virar um vetor. Certo? Como seria isso? Vamos lá, vamos escrever aqui. Divergente de T em I, certo? Vezes I seria T11, T12, T13. Aí T21, T22, T23. E assim até a quantidade de I. Vezes I. Acho que a gente pode pôr isso aqui no meio. E esse aqui também. Pronto. Certo? E isso aqui vai me dar essa seguinte definição. O divergente de T vezes I vai ser a derivada parcial em X do tensor T11 mais a derivada parcial em Y do tensor T12 mais a derivada parcial em Z do tensor T13. Ok? Certo? Então, a divergência, o divergente de um tensor é um vetor. Certo? Mas aí, esse cálculo que eu fiz aqui, acima, certo? Essa definição de divergente ela é válida para quando eu estou assumindo densidade constante, né? Certo? Constante. Certo. Beleza. Então eu posso desenvolver esse tensor, ou esse divergente. O que é que nós vamos obter?
div vezes I. Ok, isso igual a menos derivada parcial da pressão em X mais, que não é coeficiente de atrito, aqui é viscosidade. E aí, é viscosidade cinemática ou é, deixa eu ver, dinâmica? Viscosidade dinâmica, certo? Mi aqui é viscosidade dinâmica, logo isso tudo vezes um catatal de termos aqui, mais a derivada parcial em X da derivada parcial de U em Y, não, em X, derivada parcial de U em X, ok, em X mais derivada parcial de U em X, fecha parênteses, mais derivada parcial de Y, que é derivada parcial em U, derivada parcial em Y, mais derivada parcial em V, derivada parcial em X, fecha parênteses, mais derivada parcial em Z, vezes a soma da derivada parcial em U, ou derivada parcial de U em Z, mais a derivada parcial de U, de W, em X. Fecha parênteses e depois fecha o colchete. Certo? E aí, certo? E aí o que a gente tem? Tem que, quando o divergente de peraí, aqui não. Beleza, eu disse o quê? Que a densidade é constante. Logo, o divergente... Eita, o Parkinson começou foi cedo hoje. O divergente da velocidade é zero div é zero. E aí o que acontece? Beleza. Eu vou ter que... Vamos desenvolver esse catatalzinho que a gente escreveu aqui. Partial. Derivada parcial em X vezes... Primeiro parênteses é menos P mais duas vezes partial U, partial X. Fecha parênteses. O Y partial
partial y, abre parênteses, partial u, partial y, mais derivada parcial de v em x, fecha parênteses, mais derivada parcial em z, deixa eu abrir parênteses, parcial em u, parcial de u em z, mais parcial em w em x, fecha parênteses. O que a gente tem aqui? Importantes termos. Temos esse termo aqui. Temos esse. O primeiro é partial, derivada parcial em x, de derivada parcial em u, derivada parcial em x. Aí temos derivada parcial em y, derivada parcial em v, ou derivada parcial de v em x, certo? Ou seja, temos a derivada parcial em y da derivada parcial de v em x, e isso vai ser igual a derivada parcial em x da derivada parcial de v em y. No último termo, que é a derivada parcial em w, nós vamos ter o quê? Derivada parcial em x da derivada parcial em w, de w em z. Certo? A gente está pegando cada termo e deixando eles em função da derivada parcial em x. No fim, isso tudo vai me entregar um só termo. Por quê? Porque isso que a gente fez é o divergente da velocidade. Certo? Então, no fim, eu vou ter que partial x partial x do divergente de v. Isso tudo é o quê? É zero. Essa confusão toda para dar zero. A vida é uma causa perdida, como dizia Abu Janra. Logo, beleza. Certo? Então, pegamos aí. Estamos quase chegando no ponto. Beleza. Aí, se eu disse, se ρ é constante, a viscosidade dinâmica
também é constante. Também é constante, certo? Então, nós temos que... Nós temos... O que é isso? O que é isso? Cor errada. A fórmula é na cor verde. Por quê? Porque eu quero. Partial P. Vocês conseguem ver o verde? Conseguem. Partial P. Parcial. Derivada parcial em x de P. Mais derivada parcial em x da viscosidade dinâmica. Vezes a derivada parcial de U em x mais derivada parcial em y de μ da viscosidade dinâmica vezes a derivada parcial de U em y mais a derivada parcial em z da viscosidade dinâmica em vezes a derivada parcial de U em z, certo? Certo. Então, para um plano cartesiano, certo? Ou seja, em 3 dimensões, certo? Com ρ e μ, densidade e viscosidade dinâmica constantes. Nós vamos chegar a essa equação. Rho vezes derivada de v da velocidade pelo derivada no tempo, certo? É igual ao divergente do tensor T mais ρ vezes o vetor gravidade, certo? Isso vai ser igual a o gradiente, o negativo do gradiente de P mais a viscosidade dinâmica, certo? O nabla é o gradiente ao quadrado, certo? Mas aqui não é ao quadrado, aqui é a segunda derivada parcial, certo? Dos termos do gradiente, né? Até porque os termos do gradiente são tudo partial x, partial y, partial z, né? Então a segunda é partial, a derivada parcial da derivada parcial. É isso que esse 2 está indicando aqui, certo? Então pay attention.
segunda. Aí eu tenho a velocidade mais ρ, g, um vetor velocidade. Certo? O que foi que eu fiz aqui? Equação do momento, né? O que é que a gente fez? Chegamos na equação do momento, certo? Em sua forma geral. Logo, nós vamos ter que ρdv dt é igual a divergente do tensor mais ρg, certo? Temos que partial P partial T mais divergente de ρ V é igual a zero, certo? Conseguem identificar onde chegamos? Chegamos no igual a menos partial P partial X mais viscosidade dinâmica vezes gradiente quadrado de U, né? Ou simplesmente o gradiente, o divergente do tensor T é o gradiente negativo de P. Lembrando que aqui o de P é no eixo X, né? Por isso que depois a gente tem o gradiente, mas com o nabla eu tô olhando para o campo inteiro, né? Então, nabla elevado a 2, que não é ao quadrado, é que é derivada segunda, parcial segunda, vezes o vetor velocidade. Então fica aqui onde a gente chega nas forças superficiais, que é o que? Eu tenho umas forças que dependem de div de T. Logo, temos o que? F S de E é o que? Menos grade de P mais viscosidade dinâmica, nabla, gradiente de V. Fecha parênteses, isso tudo é o que? dV. Né? Aqui é o que? As forças superficiais dependem de pressão, viscosidade dinâmica e da velocidade, né? No campo, né? Certo? Beleza. Aí agora a gente vai para um outro tópico, que é o 3.3, que é equações de governo para fluidos incompressíveis. E a gente vai pegar o rabo disso aqui, né? A carretilha do que a gente já escreveu.
de fluidos. Incompressíveis, certo? Aí a gente vai partir daqui. E por quê? Porque aqui eu tenho acho melhor escrever até a fórmula completa. A gente parte daqui, mais ρ. Aqui é basicamente, por que a gente vai partir daqui? Porque ali eu tenho basicamente a equação do balanço de momento, certo? A primeira equação aqui, balanço de momento. Equação do equilíbrio de momento. Certo? Aqui, sim, essa aqui é dada em Newton por metro cúbico, né? E aqui é a sua forma vetorial. Certo. E essa é a equação que rege né, o momento para os fluidos incompressíveis, certo? Partindo sempre do princípio de que a gente vai ter condições de contorno condições iniciais e de contorno específicas. Certo? E é o que a gente vai ver. Por exemplo, condições de contorno nas paredes. Condições de contorno nas paredes. Vamos lá.
Ok, vamos lá. Bom, a gente tem essas três definições que a gente fez aqui e vamos trabalhar nelas. Então vamos trazer elas para cá, para baixo. Mas vamos apagar aqui, vamos deixar mais simples. Ok, condições de contorno, blá blá blá. Aqui sai, vamos deixar só essa parte mais completa e vamos trazer para cá. Pronto. Certo. Em coordenadas cartesianas, né? Sabendo que eu tenho ρ e a viscosidade dinâmica constantes, né? Então temos que escrever aqui as condições, né? Ρ igual a constante, μ, né? Que é a densidade dinâmica, viscosidade dinâmica é constante também, certo? E a gente está avaliando isso tudo em coordenadas cartesianas. Só que essa condição aqui que a gente está avaliando tem algumas limitações. Ela só pode descrever fluidos isotérmicos. Fluxos isotérmicos. Falei fluidos fluxos, né? Flow, né? Escoamento, né? Isotérmico. Então já temos aí uma restrição. Por quê? Bom, nesse caso, o tensor não está sendo considerado. Aí o que acontece? O sistema acaba tendo mais equações e variáveis. E variáveis, certo? Então, eu posso resolvê-lo de solução, é passível de solução numérica, analítica, né?
experimental. Certo? Beleza, e o que isso acarreta? Acarreta que eu vou ter dessas equações aqui em cima. Vai acontecer o seguinte. Não, vamos escrever aqui. Rho vezes, abre colchete, certo? Partial, derivada parcial da velocidade no tempo, derivada parcial, né? Mais o vetor velocidade vezes o gradiente. Ok. Fecha parênteses, mas fora eu tenho um outro vetor velocidade. E aqui temos um termo importante. Fecha colchete, isso é basicamente igual a menos o gradiente de P mais viscosidade dinâmica, o gradiente segundo da velocidade, mais ρ G, né? Densidade vezes gravidade. Este termo aqui, certo? É nada mais, nada menos que o termo de transporte. Ou momento de transporte, certo? Certo. A gente sabe também que a divergência, eita, quer cair no chão, um tablet. A divergência de V da velocidade é zero, né? E a gente tem ali condições iniciais, condições de contorno já definidas, certo? Quais são? Não sei. Qual é a aplicação? Certo? Então, parênteses aqui, certo? O que é que tem aqui? Definições importantes aqui. Definições importantes. Essas equações, elas são acopladas. Elas certo? A gente chama de coupled, certo? Como se fosse um sistema, né? Em que uma equação acaba interferindo na outra. Outro ponto importante é que o termo vetor velocidade vezes o gradiente vezes o vetor velocidade fora do parênteses, ele é chamado de o termo de advecção.
ou advectivo, né? Outra coisa que a gente pode tirar daqui, certo? Que é o quê? O transporte é feito pelo campo velocidade, certo? Transporte de quê? De matéria. Transporte de matéria, de quantidades, né? Quantidade, V. Certo? Em momento. No momento. Certo? São 3 coisinhas que a gente pode tirar daqui. Então, aí a gente começa a ir atrás das condições. Certo? Então vamos lá. O que é que a gente pode tirar daqui sobre condições iniciais? Dado isso tudo que a gente viu, certo? Bom, condições iniciais: um fluido, fluxo, fluido não, fluxo, certo? Estatisticamente estacionário. Estacionário não, steady. Porra, aí é foda. Resolveu funcionar agora. Estatisticamente estável, vamos botar estável, peraí. Uniforme. Steady. Acho que é uniforme. Estatisticamente uniforme. Certo? Um fluxo. Condições iniciais, um fluxo estatisticamente uniforme. E isso significa que a velocidade e, na verdade, a variação no qual, quer dizer, condições iniciais, um fluido estatisticamente uniforme, no qual a velocidade do fluido não varia, não depende do tempo. Certo? Condições de contorno, o que é que a gente pode dizer? Condições de contorno.
Condições de contorno é o quê? Nada de novo sobre o Sol, né? Para um dado, um campo velocidade V relativo para um relativo a um ponto no sistema de referência, e eu vou já explicar. Em uma parede é zero. Nesta parede sólida, viu, gente? Só entre aspas, mas está implícito. O que isso quer dizer? Então, as partículas do fluido se mantêm aderidas, né? À parede. E eu posso até e a gente vai parar aqui na parte de termo advertivo. Ó, temos aqui um carrinho, né? Vamos ver que carro vai sair hoje. Não sei o que é isso. Temos aqui um carrinho. Temos aqui um ponto F, certo? No carrinho. Este veículo trafega com velocidade V, certo? VC no caso. E temos aqui um sistema. Y é vertical, X horizontal. Então, o que isso significa? Que a minha velocidade relativa ela vai ser dada por vetor velocidade relativa, ela é igual ao que? Velocidade do fluido, vetor velocidade do fluido, menos VC. Certo? Isso vai... Se isso for zero, é porque as duas são iguais. Certo?
Isso em F. F se desloca junto com o carro. E essa condição, ela vai ser dada lá na frente. Quando eu for fazer os exercícios de novo, essa vai ser uma condição que será assumida. Certo? Então, para concluir, né? Hoje a gente viu, a gente no caso, né? Forças superficiais e equações de governo para fluidos incompressíveis. Os termos mais importantes quando definindo as forças superficiais e as equações Neandertal, burro, equações de governo para fluidos incompressíveis, fluidos, acentozinho aqui, importante, incompressíveis, são o velocidade vezes o gradiente vezes o vetor velocidade, certo? Que a gente viu, e a viscosidade dinâmica vezes o gradiente segundo da velocidade, que são esses dois, o termo advectivo os termos advectivo e imbecil e viscosos do fluido, do fluxo. É isso. Página o quê? Qual é a página? Página 13. É 13, porra, é 13. Página 13. Fecha aqui. Próximo vídeo, a gente parte daqui, né? Vamos falar sobre termos advectivos e termos viscosos. Os mais importantes que a gente viu, a gente vai falar. Eu vou falar no próximo vídeo, né? Vou estudá-los no próximo vídeo, né? E estamos quase acabando. Em breve vamos entrar no capítulo 4, que é... Olha isso aqui, gente. Olha que nome lindo. Fluxo irrotacional solenoidal. Isso aqui é arte, certo? Bom, é isso. Próximo vídeo a gente continua os estudos. Você entendeu alguma coisa? Não, eu também não. Mas é assim, é a vida. A gente nunca sabe muito bem o que a gente está fazendo. Nos vemos no próximo vídeo.